As aulas foram canceladas, você está tendo que trabalhar de casa e não sabe como que você vai fazer para dar conta de casa, criança, almoço e ainda ser produtivo no trabalho? Não é fácil. Eu já faço isso há 2 anos e hoje eu vou dividir com vocês algumas dicas que têm me ajudado a manter o foco e ser produtivo no trabalho, mesmo trabalhando de casa. Primeiro, o preparativo já começa na noite anterior. Eu sempre faço janta que sobre para o almoço do dia seguinte, né? Porque eu sei que no dia seguinte eu não vou ter tempo de cozinhar, então eu já tenho que ter a janta pronta. Ou a janta pronta da noite anterior, ou então algum congelado para colocar no forno e só assar. Alguma coisa muito rápida e prática. Talvez para você também seja possível uma marmita comprada na rua, ou um delivery, né? Uma entrega de comida em casa. Algo rápido e prático, porque você não vai ter tempo de cozinhar. A segunda dica é, já ainda na noite anterior, tentar deixar a casa o mais organizada possível, para que você acorde de manhã para trabalhar e não tenha que se preocupar tanto com a casa, mas tenha um ambiente organizado e limpo e tranquilo para trabalhar, porque ajuda muito, né, o foco no trabalho quando você está num ambiente organizado. Então já se organiza, eu tento sempre deixar na noite anterior já organizado e às vezes não dá. Às vezes não dá, então se não dá eu tento acordar mais cedo e às vezes a noite foi difícil, também não deu para acordar cedo, não tem problema, né? Segue o barco de qualquer forma, mas para funcionar melhor, a melhor coisa é tentar organizar a casa na noite anterior. A terceira dica é acordar cedo. Mesmo que você está trabalhando de casa, sempre tem aquela coisa, eu não vou precisar enfrentar o trânsito, né? Eu não preciso me arrumar, talvez tanto quanto eu me arrumaria. Toda aquela coisa que tem e a gente pensa que mais tranquilo, né? Vou ficar de pijama. E tudo bem, né? Eu também fico de pijama de vez em quando. Mas acordar cedo para você poder se organizar aquilo da casa. Se queria colocar uma roupa para lavar, colocar aquela roupa para lavar, para tomar um café com calma. E a quarta dica, começar a trabalhar um pouco mais cedo. Por que eu começo a trabalhar antes do meu horário normal de trabalhar? Porque eu sei que por causa do meu filho, eu vou precisar de mais tempo durante o dia para dar uma atenção para ele, para fazer um lanche, para dar o almoço, para inventar uma brincadeira para ele se entreter. Então eu vou usar mais tempo, né? Mais tempo do que me é destinado de folga, né? Durante o dia. Então eu começo a trabalhar antes para compensar e porque também antes de ele acordar, a casa está em silêncio e aí você consegue adiantar muita coisa no trabalho, então você rende muito mais. Eu, pelo menos, rendo muito mais de manhã, logo que eu acordo, então por isso eu tento começar a trabalhar o quanto antes, né, pra adiantar, e quando ele acordar, que eu tiver que dar café, que trocar fralda, eu já estou bem adiantada nas coisas do meu dia, no que eu tinha que fazer. Então essa é mais uma dica, continue acordando cedo. A quinta dica é, tente evitar reuniões, videoconferências em horários mais turbulentos. Por exemplo, eu sei mais ou menos a rotina dos meus filhos, você deve saber a rotina dos seus filhos, então evite a hora que eles estiverem acordando, porque você provavelmente vai precisar de dar uma atenção no café da manhã, vai precisar dar uma atenção se eles ainda são bebês, né, que no caso o meu filho ainda não é desfraldado, eu preciso trocar fralda, ajudar a escovar os dentes, então eu preciso dar essa atenção no horário que ele acorde. Evite reuniões nesse horário. Eu também sei que lá pelas 11h30, meio-dia, ele já começa a ficar com fome, cansado, e aí eu vou precisar parar para dar o almoço. Eu evito reuniões mais ou menos nesse horário também. Então evite os horários do dia e que o seu filho, que os seus filhos estejam mais necessitando da sua ajuda, porque provavelmente você não vai conseguir se concentrar naquela reunião se eles estiverem necessitando de alguma coisa. Então evite esses horários, planeje as suas reuniões para as horas da soneca, ou então para bem cedo enquanto eles estiverem dormindo, ou então para o meio da manhã, que você sabe que depois que você der o café, você vai dar uma atividade e eles vão brincar por um longo tempo. Esse é um período em que eu costumo marcar
marcar alguma reunião ou videoconferência se eu preciso fazer de casa. A sexta dica, gente, é tenha um espaço mais tranquilo caso você precisar usar em situações de emergência. Por exemplo, minha mesa do escritório fica na sala, porque eu preciso ficar olhando o Felipe, que tem só 2 anos e 9 meses, então eu preciso ficar olhando ele constantemente para ver o que ele tá fazendo, no que ele tá brincando, interagir com ele de vez em quando. Eu não consigo me trancar no quarto. Se você consegue se trancar num quarto, ótimo, porque aí você tá livre de distrações, você consegue se concentrar e ter silêncio e se dedicar e ser muito mais produtivo dessa forma. No meu caso, e se o seu caso é como o meu, que você precisa ficar olhando as crianças, ou que você não tem um lugar, um espaço no quarto, pelo menos possa se retirar caso você precise fazer uma ligação, caso você precise atender o telefone, fazer uma conferência rapidinho, enquanto eles estiverem aqui brincando. A minha mesa fica exatamente onde fica a play area do Felipe, né? O lugar dele brincar e os brinquedos dele. Então, se tem momentos que eu preciso rapidinho sair, eu vou pro quarto, faço a ligação, faço a conferência e depois eu volto aqui para interagir com ele e ficar de olho vendo no que ele tá fazendo. A sétima dica é ter algumas atividades preparadas pro seu filho, pros seus filhos, né? Algumas coisas que eles vão fazer durante o dia. Se eles já são maiores, quais as tarefas que eles têm que fazer. Se eles são pequenos, que nem o Felipe, que jogos e brincadeiras e atividades eu posso introduzir, mas não precise ficar com eles, entendeu? Jogos e atividades que eles possam fazer sozinhos, independentemente, né? Para você poder voltar a trabalhar assim que você introduzir aquela atividade. Então, sempre tenha umas cartas na manga do que você vai fazer para entreter eles por algumas horas. A oitava dica minha é: libere a TV e o iPad para sua sanidade mental. Eu sei que não é o mais indicado e talvez você não precise liberar por várias horas, mas alguns momentos do dia você vai precisar utilizar a TV e o iPad, porque é muito difícil manter crianças dentro de casa durante o dia inteiro sem você estar presente para dar aquela atenção e instigar a fazer coisas diferentes. Você tem que se concentrar no seu trabalho e então é difícil para eles se manterem entretidos o tempo inteiro sozinhos. Tente escolher uns programas mais educativos, uns jogos mais educativos, né, no iPad ou enfim, para eles se entreter, porque não é fácil manter as crianças entretidas várias horas por dia sem a ajuda de um outro adulto. Outra dica que eu dou é: aproveite a soneca. Se os seus filhos ainda fazem soneca, aproveite a soneca para fazer aquelas coisas em que você precisa se concentrar mais, que você precisa de mais de silêncio, de concentração, de dedicação, e se você for muito interrompido, vai atrapalhar o resultado da sua tarefa. Então, escolha a hora das sonecas para aquelas atividades mais importantes que exigem mais dedicação e concentração. Outra coisa é: aceite trabalhar um pouquinho depois do horário também, porque talvez, como eu falei, como eu começo um pouco antes, eu também às vezes termino um pouco depois, porque as interrupções, se forem muitas, acabam atrapalhando o andamento. Então, para eu saber que eu fechei o dia e eu cumpri tudo que eu precisava cumprir, às vezes eu preciso ir um pouco além do horário. Então, seja flexível. A última dica é: deixe as pessoas saberem que você está trabalhando de casa. Isso é muito importante porque imprevistos acontecem, né? Você pode estar no meio de uma reunião, no meio de uma ligação e o seu filho, as crianças interromperem pedindo alguma coisa. Por isso que é importante você deixar as outras pessoas saberem que você está trabalhando de casa, porque se elas ouvirem qualquer barulho estranho, se você for interrompido de alguma forma enquanto estiver no telefone ou numa conferência, eles vão entender, né? E já vão talvez até esperar que alguma coisa possa acontecer se eles sabem que vocês estão trabalhando de casa. É muito mais compreensível para as outras pessoas se eles já sabem de antemão que você está trabalhando de casa. Essas foram as minhas dicas, então, para você trabalhar de casa e continuar sendo produtivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de avaliar e compartilha com os amigos que também vão ter que passar por home office durante esse período. E até o próximo vídeo. Tchau!